Meu nome é Henrique Debias, sou pesquisador da Embrapa Soja e aqui nós temos uma situação bastante interessante de perfil de solo, mostrando as raízes da soja numa condição com compactação de solo e em solo não compactado. O objetivo aqui foi mostrar o quanto a compactação do solo afeta o desenvolvimento das culturas de grãos, aqui ilustrado pela soja, não só na parte aérea, mas também como nas raízes. Então, nessa situação compactada, essa compactação foi feita com várias passadas de trator, é uma área que estava com aveia preta, uma área bem manejada, e que nós destruímos esse bom manejo através do tráfego. Então, pela imagem é claro, né? No próprio solo, a formação aqui de uma camada extremamente compactada, principalmente dos 15 até os 20 centímetros, né? Reforçada pelo gráfico de resistência à penetração do solo, medido com penetrômetro, onde é claro para vocês a formação aqui de uma região vermelha na profundidade entre 15 a 20 centímetros, com resistências acima de 4 megapascal, então caracterizando uma condição de alta compactação. Como foi um ano em que não choveu em excesso, nem faltou chuva, a raiz da soja, aproveitando fissuras entre os blocos compactados, conseguiu ultrapassar essa camada compactada, como fica bem claro aqui nessa condição aqui, onde vocês vejam que era mais ou menos assim para exemplificar, tá? Aqui tinha, esse torrão estava aqui na frente disso aqui. Então, na fissura, no espaço entre esses dois torrões compactados, a soja conseguiu achar uma brecha e passou essa camada compactada e cresceu, atingindo uma profundidade surpreendente de quase 2 metros de profundidade. Só que isso só foi possível na condição compactada porque nós tivemos uma disponibilidade adequada de água. Se eu tivesse seca, provavelmente essa raiz não conseguiria romper essa camada compactada. Assim como se eu tivesse excesso de chuva, eu ia ter falta de oxigênio, porque essa camada ia encharcar, e isso ia levar à morte das raízes, à baixa fixação biológica do nitrogênio e ao aumento das doenças. Mas fica aqui que é interessante que numa condição adequada de disponibilidade hídrica, a soja conseguiu passar essa camada aqui. Só que para passar também essa camada, ela teve que engrossar raízes, né? Vocês prestem bem atenção aqui no diâmetro dessa raiz, que é bem grossa, e levou tempo. Então ela gastou energia e tempo, e isso fez com que essa soja atrasasse. Para vocês terem uma ideia, essa soja está em R5.2, enquanto essa está em R4. Então ela está atrasada aí pelo menos uns 10 dias, está com porte menor e com potencial produtivo 20% menor. Claro que isso pode variar conforme as condições climáticas daqui para adiante, tá? Mas mesmo assim ela conseguiu passar. Um outro fator que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, que não tem a ver com a raiz, são essas manchas, que vocês podem ver claramente na imagem, né? Onde o solo está com cores diferentes. Aqui nós temos uma. Aqui nós temos outra, e aqui nós temos uma que nem pintamos a raiz aqui para deixar mais claro, né? Outra de grande diâmetro. O que é isso? Isso é o trabalho de larvas de besouro, de minhocas, da biologia do solo. Então é a biologia do solo fazendo canais onde a soja conseguiu, e isso ajudou a soja a ultrapassar essa camada compactada, e inclusive incorpora material que está aqui em cima, mais para baixo, formando um perfil adequado de solo. Então agora, para nível de comparação, nós vamos mostrar outra situação onde nós não temos a compactação do solo. Então acho que aqui nem precisa de muito detalhamento, né? É visível a diferença, muito mais raiz na camada superficial, né? Lembram que lá na situação compactada ela ficou restrita às fissuras, então grande parte do solo não foi explorado em busca de água e nutrientes, e assim como na área compactada, a raiz chegou aqui a 1,80 m, só que
atingiu o fundo da trincheira e a gente via que ela continuava abaixo de 1,80, mas nós não conseguimos isolar a raiz para mostrar para vocês, mas ela continuava abaixo de 1,80. E vocês vejam também, claro, que eu tenho muito mais raízes descendo em profundidade do que na situação compactada. Por quê? Porque aqui a planta conseguiu passar rapidamente aqui a camada superficial e aí ela teve tempo e energia para colocar mais raiz. Então aqui, pessoal, numa situação de seca, você teria aqui uma condição muito mais favorável à planta de soja a resistir à falta d'água, tá? Como eu falei para vocês, esse ano choveu bem, então a diferença não está tão grande. Mesmo assim, se estima uma perda de 20% na área compactada, mas se eu tivesse a seca, com certeza essa produtividade ia perder aí de 35% a 40% no mínimo. É isso que os resultados de pesquisa mostram. Exatamente porque nessa condição eu tenho mais raiz em profundidade absorvendo água, que é o fator mais limitante hoje, é o principal insumo para altas produtividades de grãos. Para finalizar, eu gostaria de ressaltar então o que nós podemos fazer para melhorar essa situação aqui, né? Uma coisa é ver os problemas, né, que acontecem, o que nós podemos fazer para resolver, né? E é uma situação muito comum no estado do Paraná, essa situação de solo compactado. A saída, pessoal, principal é colocar plantas no sistema de produção com raízes abundantes, né? E com grande desenvolvimento, né? Com grande capacidade de rompimento de camadas compactadas. E aí nós temos diferentes alternativas conforme a região, né? Para a região mais fria, né? Antes de falar alternativa para a região fria, é importante deixar claro que as melhores alternativas, de maneira geral, para descompactar o solo são as gramíneas tropicais. Não existem melhores descompactadores de solo biológicos do que as gramíneas tropicais. E como viabilizar isso, por exemplo, numa região mais fria como a situação dos Campos Gerais? Hoje nós temos opções. Nós temos gramíneas de ciclo curto, como o milheto, como o capim-sudão, em que é possível cultivá-la entre a colheita da soja e o plantio da safra de inverno, seja trigo, seja aveia. Nós temos dados que essas culturas, tanto o milheto quanto o capim-sudão, em 50 dias de cultivo após a soja, podem produzir ali de 4 a 5 toneladas de palha por hectare e de 3 a 4 toneladas por hectare de raiz, atingindo profundidades superiores a 2 metros de raízes, né, como a gente tem vários estudos mostrando isso. Não existe nenhum equipamento de revolvimento do solo que vá, né, fazer esse trabalho a 3 metros de profundidade como a raiz de uma gramínea tropical faz. Então fica aí a dica, né, para o nosso amigo produtor. Nós temos altas produtividades, principalmente na região dos Campos Gerais, pela condição climática e pelo nível tecnológico, mas nunca podemos nos acomodar, sempre podemos melhorar para produzir mais e com mais segurança. E o principal ponto que a gente tem a melhorar é estruturação de solo, redução da compactação, como vocês viram, traz grandes problemas, e isso passa primordialmente pelo uso de plantas com grande capacidade de enraizamento, forrageiras tropicais.